Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o episódio de hoje é a continuação da nossa entrevista com o Demi Guetzko, que é o diretor-presidente aqui do NIC-BR e nosso chefe. Para quem perdeu a primeira parte do episódio, eu recomendo que acesse nic.br/podcasts e procure por lá ou na sua plataforma preferida. Então vamos para a segunda parte, pode tocar a vinheta do roteamento de ideias. Roteamento de ideias. Bom, seja bem-vindo novamente, Demi, ao nosso podcast Camada 8. Agora eu não vou pedir para você se apresentar, porque isso aqui é uma continuação do nosso episódio anterior, que a gente estava conversando sobre a história da internet brasileira. Fomos ali até perto de 2003, 2005, mas acho que é legal a gente relembrar um pouquinho, né? A parte de 94, 95, que estava criando todo aquele ecossistema de governança da internet. Então, você poderia comentar um pouquinho? Veja, em 94 houve uma inflexão importante, né? Em 95, né? Que depois refletiu-se nos anos seguintes. A internet, na época anterior chamava-se ARPANET, era uma iniciativa patrocinada por órgãos de governo dos Estados Unidos, e no Brasil a FAPESP pagava, o CNPq, para que se montassem linhas, backbones e estruturas que pudessem transmitir dados para a comunidade acadêmica. Não tinha um modelo de negócio específico e nem era autossustentável, dependia de financiamento. Aí, por volta de 94, 95, primeiro no Brasil, como eu comentei, a Embratel e outras teles viram que havia uma possibilidade de usar isso de uma forma mais comercial. E certamente a comunidade inteira, além da acadêmica, se interessou por isso, a parte privada, a parte do terceiro setor e depois o próprio governo e as próprias teles. Então, em 94, 95, começa um movimento de mudança do jeitão geral da internet, que era até então tudo grátis, porque afinal de contas alguém pagava isso centralizadamente, então domínios eram grátis, IPs eram grátis, as linhas eram contratadas por alguém, a National Science Foundation nos Estados Unidos pagava um backbone, o pessoal do Departamento de Defesa pagava a instalação da AIANA, onde o Postel distribuía nomes e números. Então essa estrutura passou a ser, eu não diria privatizada ou talvez profissionalizada, mas passou a ser autossustentável, né? Então, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, começa um movimento para que isso se torne um pouco mais amplo e um pouco mais, digamos, compatível com as necessidades futuras. No Brasil, como foi dito, em 94 a Embratel começou a dar acesso, depois o Sérgio Mota fez a norma 4 e disse que isso aqui não seria exatamente uma atividade das teles, mas seria um valor adicionado. E nós que operávamos aí o registro e tudo mais, ficou claro que os clientes do registro seriam muito mais do que a comunidade acadêmica e haveria negócios usando ComBR, NetBR, OrgBR, GovBR, etc. e tal. E alguém precisaria colocar uma certa direção nesse desenvolvimento. Como é que isso cresceria? E aí, como eu falei, pessoas muito ligadas à internet brasileira, Ivan Moura Campos, Tadao Takahashi, Michael Stanton, Carlos Afonso, né, foram ao ministro da época, na verdade aos dois ministros, porque como isso é uma atividade que tinha suporte nas telecomunicações e era uma atividade de ciência e tecnologia, foram envolvidos esses dois ministros, né, o da ciência e tecnologia e o das telecomunicações, e saiu uma portaria criando um órgão chamado CGI. Eu comentei isso já na última reunião, em maio de 95. O CGI é um órgão que não tinha nem ação reguladora, nem ação normatizante, nem ação sancionadora, mas sim uma ação de orientação, de boas práticas, de desenvolvimento da internet do Brasil. Como é que a internet se expandiria? Então isso foi criado em 95. E foi criado de uma forma que, à época, digamos, era inovadora, que depois passou a ser chamada multissetorialismo. O que é multissetorialismo? Você tem representantes dos diversos setores interessados naquilo. Então, certamente a academia tem um representante, mas a área privada tem um representante, as teles tinham um representante, o governo tinha um representante. Em suma, montou-se um conjunto de 9 membros naquela época que representavam diversos setores da sociedade. Todos eram conselheiros não remunerados, se reuniam uma vez por mês para discutir rumos da internet brasileira e todos trabalhavam no sentido de dar, digamos, uma orientação para onde a coisa iria. Então essa é a criação do CGI. Nos Estados Unidos também há um movimento de tirar a AIANA
da dependência específica de um ministério, e entra em cena pela primeira vez nos Estados Unidos o Departamento de Comércio. O Departamento de Comércio não estava envolvido na internet original, nem na ARPANET, nem na NSFNet, nem nada disso, e agora ele passa a ser envolvido, porque visivelmente isso é uma atividade, quer dizer, se uma empresa depende de domínios e depende da internet, passa a ser crítico manter a internet funcionando de uma forma estável, porque senão quem investiu naquilo poderia ter perdas importantes. Então, o Departamento de Comércio emite um chamado Green Paper, depois um White Paper, sobre como modificar, como profissionalizar isso daí. E a ideia é que seja criada uma instituição lá também sem fins de lucro, que é o ICANN, como vocês sabem, foi criado em 97, que assumiria as funções do que era feito por, digamos, pessoas da comunidade acadêmica sustentadas por algum órgão de governo para uma atividade praticamente de pesquisa, como era o caso do IANA e outros. Então, ao mesmo tempo, no Brasil e no mundo, há um movimento no sentido de sair-se da área acadêmica e ir para uma área multissetorial, e há também um movimento para que isso seja autossustentável, né? Nos Estados Unidos, isso aconteceu quando a ICANN pega os 3 domínios, os 5 domínios norte-americanos originais e transforma em 3 domínios genéricos, 3 deles, né, o CONNET.org, e entrega a quem, na época, ganha, digamos, o pedido disso, que é a Network Solutions. Eles resolvem passar a cobrar por domínios. No Brasil, em 97, o CG também decide que é hora de ter autossustentação e passa a sugerir que sejam cobrados domínios pelo Registro Brasileiro. A gente começa a fazer isso por volta de 98 e 99. Com isso, aparece recurso, que é depositado na FAPESP, onde estava originalmente a fonte dos recursos que sustentava a operação do núcleo de operação, núcleo operacional da RNP. O centro de operação estava na FAPESP, mas a RNP era nacional, com dinheiro do CNPq em outros lugares. Em suma, começa a aparecer recurso, e isso vai mudar bastante o cenário, porque a partir do momento que você tem recurso, primeiro para se autossustentar, segundo, para tornar mais sólida a operação, por exemplo, do BR. Nós tínhamos servidores que foram colocados em diversos lugares do mundo para garantir que o BR não seria um ponto de falha única. Quer dizer, se você tivesse um problema nos servidores da FAPESP, isso não podia tirar o BR do ar. E, graças a Deus, aí o BR tem um desempenho historicamente muito sólido. Não tivemos problema em nenhum caso. Botamos servidores em diversos lugares do mundo, na Coreia do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, em diversos lugares. E isso porque tínhamos agora recurso para poder aplicar nisso. Máquinas foram modernizadas, uma sede foi criada para sair da FAPESP, que não comportava, evidentemente, o tamanho da operação que tinha se tornado o NIC original, né, o registro BR. E, finalmente, esses recursos começaram a poder ser usados em outras atividades de interesse da internet brasileira. São recursos não governamentais, são recursos eminentemente privados. Nunca houve um centavo de governo nessa bolsa de recursos, mas esses recursos deviam ser devolvidos à internet brasileira e passaram a ser devolvidos como, por exemplo, a criação de pontos de troca de tráfego, a criação do CERT, que é um órgão de segurança que foi criado acho que em 98, por aí, que passa, digamos, a ditar orientações de como fazer uma rede mais segura. A gente sabe que o BR e o Brasil é uma internet, digamos, bastante ampla, nós estamos bem colocados mundialmente e por isso também somos focos de ataques, mas o BR é um domínio bastante seguro e o CERT tem um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Em suma, passamos a ter condição de expandir as atividades, além de registro de nomes e números, para atividades de suporte à internet brasileira, utilizando os recursos que o registro de nomes e números nos trazia para a internet, e com isso o NIC, que teoricamente é o que acontece desde 89 com a criação do BR, pôde ser vestido institucionalmente na forma de uma organização privada, sem fins de lucro, que é o que existe hoje. Então o NIC, em 2003, foi criado, ganhou um CNPJ, né? Porque nós não tínhamos CNPJ, nosso CNPJ usado era da FAPESP. Em 2003 nós criamos, o pessoal do CG se reuniu na época e criou uma instituição privada sem fins de lucro chamada NIC-BR, e em 2005, finalmente, digamos, o fluxo de recursos que ia para a FAPESP foi desviado para ir para o NIC, e com isso sobrou uma quantidade de recursos na FAPESP, que depois foi usada para várias iniciativas interessantes, continua sendo usado, e os novos recursos passaram a cair na conta do NIC-BR, o CNPJ,
foi criado para cuidar da internet brasileira do ponto de vista de infraestrutura e do que faz o CGI e o NIC. E com isso nós temos várias atividades, como medição de banda larga, estatística, ou 12 anos de estatística, que são muito bem vistas internacionalmente. Temos um grupo que cuida de protocolos web, temos um grupo que evidentemente trata de pontos de troca de tráfego. Então temos essa estrutura que vocês conhecem hoje do NIC, que foi originada desse recurso que a partir de 97 começou a pingar na futura instituição NIC, Organização Privada Sem Fins de Lucro, que vem basicamente do registro de nomes de domínio no Brasil e da entrega de números IP. Números IP também eram grátis no começo dos tempos, passaram a ser cobrados e com isso se sustentam instalações como o LACNIC, que é o distribuidor latino-americano de numeração IP, e existem órgãos equivalentes na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e tudo mais. Então esse é mais ou menos o caminho que leva à estrutura que nós temos hoje e que a gente conhece como essa simbiose, essa dupla CGI-NIC. No cenário atual, a gente vê, por exemplo, o .br como um dos domínios com mais sucesso aí no mundo, né? Não sei se o nosso ouvinte sabe, mas tem muitos países que têm o domínio que representa um país, mas não tem o costume de utilizá-lo, não tem o costume de utilizá-lo, por exemplo, para representar os sites e os serviços que são direcionados para o país específico. Vou dar um exemplo, .tk de Tuvalu, .co, que seria da Colômbia, mas são usados como domínios genéricos, e outros. .tk é de Tokelau, né? Tokelau? Não é? TV que é de Tuvalu, nossa, é verdade, você tem razão. Mas voltando ao ponto, o .br tem muito sucesso. O NIC-BR virou uma instituição muito rica, com muitas atividades diferentes que devolvem, vamos dizer assim, esses recursos para a internet, fomentam o crescimento da internet. A própria internet, tanto aqui no Brasil como no mundo, teve muito sucesso, evoluiu de uma forma muito rápida e muito interessante, né? Aqui a gente tem um mercado riquíssimo, com um monte de empresas atuando. A gente fica imaginando que se vocês que ajudaram, vamos dizer assim, a construir esse modelo de governança, tanto nacional quanto internacional, lá atrás, lá na década de 90, se vocês imaginavam esse desenvolvimento da internet do jeito que aconteceu, né? Vocês imaginavam que ia chegar onde chegou? Você acredita que esse modelo de governança que foi desenhado lá atrás, ele contribuiu para isso? Ele continua contribuindo para isso? Teve outros fatores aí que ajudaram esse desenvolvimento fantástico que a gente vê? Veja, essa é uma pergunta complexa. E primeiro, certamente, a gente não conseguia imaginar e nem tentou imaginar o que viria. E acho que continua muito difícil imaginar o que vem. Mas acho que algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, no Brasil, foram bastante coerentes e acho que outra coisa importante é que elas sejam equilibradas e sejam estáveis. Então, vou dar alguns exemplos aí para mostrar aí. Alguns domínios, a Espanha, por exemplo, alguns domínios, quando .es... Quando foi criado, eles tinham tanta preocupação com a história de propriedade intelectual ou talvez de marca, que disseram, não precisa ter um domínio, você precisa provar que você tem a marca. Quer dizer, inverteram a ordem, botaram a internet sob a cabresto da história de você ter uma marca. Quando, na verdade, uma coisa é a marca tradicional, outra coisa é o domínio. Houve muitas reuniões lá da OMP, da Organização Mundial para a Intelectual, para tentar eliminar conflitos na área. Nós nunca exigimos que você mostrasse nada para ter um domínio. Você, na verdade, é o primeiro que chega, é o que tem direito a levar aquilo. Evidente, se você faz algo que fere o direito de alguém, você é responsável por aquilo. Então, a ideia do BR foi tentar um equilíbrio. Vou dar exemplos de equilíbrio que nós tentamos no começo. Primeiro, quando se decidiu que o CGI foi criado e haveria registro de entidades não acadêmicas, nós pedimos lista ao INPI das marcas chamadas notórias, porque sabíamos que aí ia ter uma encrenca. Se alguém registrar o nome de um banco e não é o banco, certamente vamos ter problema e até explicar o que é o que não é, tá certo? Você vai ter dificuldades jurídicas. Então nós falamos o seguinte, olha, esses domínios aí que são conhecidos como marcas notórias, não serão reservados pelo CG. O CG de cara é o dono deles, tá certo? Não estão disponíveis para ninguém.
até que apareça o cara que peça aquilo lá, e se o cara que aparecer e pedir é quem de fato está ligado àquilo, a gente concede, senão não concede. Então, tirando essas reservas iniciais, outra reserva que nós fizemos foi o seguinte: por que a gente precisa que um CNPJ específico, na época só CNPJ registrava domínios, tenha registrado dezenas ou centenas ou milhares de domínios? Ele registra um domínio e cria uma árvore debaixo daquilo e põe as demais marcas dele debaixo daquilo. Então, foram digamos, atitudes conservativas, né? Conservadoras, no sentido de não expandir rapidamente o registro, mas proteger de intempéries, de problemas que podiam acontecer lá fora. Lentamente isso foi sendo aliviado, porque o mundo selvagem, por exemplo, dos genéricos era totalmente ao contrário. Pega o que você quiser e depois, se você prejudicou alguém, você se entende em algum lugar. E pagou, levou, né? Nós também, evidentemente, seguíamos a regra do primeiro que chega, leva, mas tentamos colocar alguns contrapesos, alguns freios no começo, para que a derivada nossa fosse mais suave. E abrimos depois para 10 para CNPJ, depois abrimos para pessoa física, depois tiramos os limites, qualquer um pode registrar, e continuamos então nesse crescimento. Mas, por exemplo, nós nunca eliminamos digamos, a semântica associada aos domínios. A gente nunca abriu o segundo nível do BR para uso genérico, exceto as universidades que ganharam o segundo nível desde o começo, o USP-BR, Unicamp-BR, etc. e tal. Então, se você mantém o segundo nível fechado, você pode criar LEG-BR para o Legislativo, JUS-BR, BBR para os bancos, quer dizer, você mantém uma semântica que permite, por exemplo, homônimos. Então, alguém que é um banco debaixo de BBR pode também ser um COM numa instituição genérica, pode ser uma pessoa física em outro lugar. Quer dizer, você teria uma convivência de homônimos como acontece no mundo real. No mundo real, marcas convivem, né? Vocês sabem, temos uma emissora importante chamada Globo, mas também temos uma bolacha chamada Globo, que é muito vendida no Rio de Janeiro. Então, uma bolacha Globo não compete com a emissora Globo, que são coisas diferentes. A gente tentou manter a semântica, a gente tentou manter o que a gente chama de thick registry, que é outra ideia que eu considero que foi boa desde o começo e até hoje é assim, que significa o seguinte: nós não temos intermediários que assumam papéis além de ajudar o registrante a registrar. Todos os dados dos registrantes ficam com a gente no registro, porque se amanhã você brigar com o seu intermediário, você não vai perder o domínio. Quer dizer, o domínio está com a gente, você pode trocar de intermediário ou pode vir diretamente ao registro brasileiro, você continua, digamos, de posse do seu domínio. Então, a gente teve várias medidas que foram tomadas logo no começo que são estabilizantes e estabilizadoras. Outra, por exemplo, nós não queremos encrencas internacionais de disputa de domínio. Então, para você ter um domínio no BR, você tem que ter CNPJ ou CPF, você tem que ter uma coisa ligando você ao Brasil. Quer dizer, outros domínios de país, por exemplo, o Moreiras acabou de citar Tokelau. Tokelau, o domínio é grátis e é para qualquer um, porque o modelo de negócio deles é outro. Eles estão interessados em ganhar dados de instituições e de pessoas para vender serviços de outro tipo. É o modelo de negócio deles. Nós nunca fizemos isso. A gente mantém isso equilibradamente fechado a brasileiros ou residentes no país. Outro exemplo foi citado aí, Tuvalu, né? TV se valeu do fato que TV é um nome interessante. Né? TV pode ser usado para televisores. Né? Então, se você tem uma ilha no Pacífico que tem, sei lá, milhares de habitantes só, e ele ganha um domínio que é .tv, pode ser mais interessante abri-lo para emissoras de televisão. Então, isso é cada caso, é um caso. Existem diferenças importantes entre os genéricos, que hoje são mais de 2.000, e os de código de país, mas mesmo entre os códigos de país existem muitas variedades e a arte aí é você equilibrar algo que não seja fechado a ponto de assustar os registrantes, que não seja aberto a ponto de chamar atacantes para, digamos, ter um domínio menos seguro e menos saudável, né? E, ao mesmo tempo, ter uma receita que permita devolver isso para a internet local, né? No nosso caso, da internet brasileira, fazer ações a partir do registro de nomes e números. Então, nós estamos nessa situação. A gente praticamente não tem mudado regra nenhuma, a gente tem mantido o segundo nível fechado e criado domínios para engenheiros, para arquitetos, para profissionais liberais de todo tipo, para atividades como legislativas, judiciárias, etc. e tal. Quer dizer, a gente consegue criar domínios que são entregues a órgãos que cuidam deles. Por exemplo, como comentei, o JUS-BR é entregue ao Judiciário Brasileiro. A gente não tem a menor ideia do que eles querem criar debaixo daquilo, criam o que quiserem. Evidentemente não cobraremos pelo JUS-BR, também não fazemos essa distinção entre domínios que são de fato domínios comerciais e domínios que não são. E com isso eu acho que a gente tem tido um sucesso razoável. A internet brasileira é bem vista internacionalmente e a devolução à internet local dos recursos que você recebe da internet local tem se mostrado, digamos, uma boa solução. Vários países andaram seguindo nessa direção. Ô, Demi, eu acho que o Eduardo
tem uma pergunta ali, ele está ansioso para fazer, mas antes disso eu preciso fazer uma parte aqui com você, porque eu tenho certeza que se o programa fosse ao vivo, nossos ouvintes estariam aqui ligando, mandando mensagens e tal. Não é bolacha Globo no Rio de Janeiro, é biscoito Globo. Perfeito. Falha grave da minha parte, desculpa, a cultura aqui é insuficiente. Embora eu concorde com você, né? Bolacha. Você estava falando aí que cada país tomou a sua ideia de como gerir o seu domínio, né, o seu top level domain, né, o .br, .es, né, você falou da Espanha, tudo. E isso daí veio como uma diretriz do CGI-BR ou do NIC-BR? Como que funciona essa comunicação entre as duas instituições, o CGI-BR e o NIC-BR? Então, primeiro, a frase não é perfeitamente correta. Não é cada país que assume a sua definição, porque os country codes, top level domains, CCTLDs, não são ligados especificamente a países, mas são ligados a regiões geográficas e comunidades regionais. Então, ele pode estar ligado a um governo de um país, mas o normal ele está ligado a uma ONG que opera naquele país como rede acadêmica ou como um consórcio de provedores, sei lá o que for. Então isso depende. Na Alemanha é um consórcio, no Chile é a Universidade do Chile. Em suma, isso depende de caso a caso. Na Argentina é o governo. Então, dependendo do local, pode ser governo e pode não ser governo. Então, isso não depende especificamente, digamos, do que o governo do país diz, mas depende muito da legislação local. Então, o que significa depende da legislação local? Por exemplo, o pessoal da Espanha, que operava o .s, estava preocupado com problemas de discussão sobre marcas. Então, eles falaram, não, aqui para você registrar, você tem que mostrar que tem a marca. Depois eles mudaram de ideia, isso foi abandonado depois, e hoje a Espanha continua crescendo bastante e tal, mas no começo eles perderam muito o pé nisso aí. O que significa isso? Se você é muito chato e você quer que o cara mostre documentos para registrar um domínio, ele vai registrar no COM. O COM não pede nada disso, funciona tão bem quanto, né? Custa a mesma coisa, ou mais barato, ou mais caro, não interessa. Quer dizer, você tem que ter um senso de medida. Se você é duro demais na entrada, você passa a ser irrelevante. Então, um domínio como a Espanha tinha 5% dos registradores espanhóis, 10%, e o resto todo mundo ia para o COM. Daí eles viram que era uma má ideia, uma péssima ideia, iam perder informação sobre espanhóis e sobre empresas na Espanha, e voltaram atrás e passaram a aceitar sem a prova da marca. Nós aqui nunca pedimos prova de nada. Quando você registra o domínio BR, você declara que você assume a responsabilidade por aquilo e a gente acredita no que você fala até que alguém denuncie, dizendo que você não é quem diz ser e você fraudou alguma coisa. Bom, aí é outra história. Nós trabalhamos no espírito internet. Se um domínio está disponível e você supre as exigências de ser do país, de ter CNPJ, CPF, você pede aquele domínio, se está disponível, ele é seu. Se alguém questionar isso, são outros 500. Nós temos um processo de resolução de conflitos aqui, chamado SACI, que eventualmente poderá resolver um conflito se aparecer um conflito. Eu devo dizer que também no começo havia muito conflito porque o pessoal estava dormindo e não prestava atenção. Muitos tentavam registrar uma marca para depois vender isso aí ao dono da marca original. Quer dizer, havia os dois tipos de ação aí. Mas isso rapidamente foi, como a gente trabalhou com, digamos, o freio de mão puxado no começo, esses casos não foram em quantidade muito grande e isso praticamente hoje sossegou. Quer dizer, hoje ninguém mais ignora que existe a internet e a lei não protege quem dorme. Quer dizer, o sujeito tem que se virar e tomar, digamos, tento do que precisa ser feito na internet para não perder sua visibilidade. Então, como eu falei, cada caso, então, depende da comunidade local. Existem casos em que, por exemplo, é aberto para o mundo todo, como Tuvalu, como Tokelau, como vários domínios de país que são abertos a quem quiser. Outros são fechados, como é o nosso caso. O .eu da Europa, por exemplo, é fechado para europeus. Então, cada um tem uma certa regra que usa seu talento. E o CG o que faz é, digamos, sacramentar essas regras, né? E avalizá-las e dizer, não, é isso mesmo. Por exemplo, se nós formos aumentar ou diminuir o valor do registro, isso tem que ser acordado no CG. O CG é o nosso órgão que gere essas decisões do CG. Se nós quisermos criar uma nova iniciativa, sei lá, vamos fazer internet das coisas específica de outra forma, bom, isso certamente passará por avaliação do órgão que dá as diretrizes de crescimento da internet brasileira. Então, o diálogo entre o CGI e o NIC é um diálogo constante, né? As coisas que o NIC faz estão na bacia do NIC, são feitas com os recursos que, como eu falei, a gente arrecada com nomes de domínio e números de IP, e são coisas que foram decididas como de interesse da internet brasileira. Se houver novas ações de internet brasileira, interessantes à internet brasileira, que forem decididas pelo CG, isso pode ser, digamos, ofertado ao NIC,
E aí o NIC pode fazer, ou pode ser algo que não vem digamos, na competência do NIC, não vem na nossa gama de experiências e pode ser feito em algum outro lugar. Então isso varia caso a caso e há um diálogo constante entre o CGI e o NIC, e nós temos, como falei, recursos para serem devolvidos à internet brasileira. Demi, hoje a gente tem um dos marcos mais importantes, um dos marcos legais mais importantes aqui no contexto da internet no Brasil é o Marco Civil. Tem lá a definição de neutralidade da rede, define algumas questões em relação a logs, responsabilidade de provedores e tantas outras. Como que foi o papel do NIC e do CGI na construção do Marco Civil? Teve algum? O decálogo, eu considero o decálogo do CGI como talvez um precursor do marco, não sei se eu estou correto ou não em fazer isso. E como que você considera a importância atual do Marco Civil da internet? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Primeiro, um parênteses, quer dizer, como eu falei, havia a criação do ICANN, que cuida de nomes e números de estruturas, digamos, mais técnicas da internet, mas a ideia de um comitê gestor, né, também se expandiu internacionalmente como discussões sobre governança da internet, e basicamente isso acontece com a criação de um negócio chamado IGF, Internet Governance Forum, que veio de 2003, 2005, o primeiro foi na Grécia. E o Brasil foi o único que teve 2 vezes IGF aqui no Brasil, mas de qualquer forma esse Governance Forum reúne interessados de todas as partes, de todas as áreas da sociedade, para discutir o que pode ou não pode ser a internet. De novo, é como o CGI não tem poder de resolução, não tem poder de definição de nada, mas tenta estabelecer boas normas para desenvolvimento da internet. Nós então, dentro do âmbito interno, né, a gente estava tentando, de alguma forma, preservar e reforçar os conceitos básicos que criaram a internet lá no começo, né, de que é uma coisa aberta, sem controle central, sem um botão de liga e desliga, sem restrições a acesso, sem restrições a conteúdo, uma porção de ideias que vêm desde o começo, que estão, por exemplo, na Declaração de Independência do Barlow, de 1996, sobre a Declaração de Independência do Ciberespaço, que vale a pena alguém dar uma lida naquilo lá, meio romântico e tal, mas está lá, está embutida, estão embutidos os conceitos que criaram a internet original. E toda vez que a gente ia em algum lugar fazer palestra, tinha o Campus Party, tinha um monte de eventos que a gente ia fazer palestra, a gente tentava listar esses conceitos e esses princípios. E evidentemente, quando você começa a listar conceitos e princípios, você começa a ir na direção de alguma coisa tipo um conjunto de normas ou de leis, um decálogo, né? Bom, então havia essa necessidade de começar a, digamos, catalogar os princípios da internet, mas nós tivemos alguns casos no Brasil, e eu vou citar um caso específico, né? Tivemos o caso de um artista aí que tinha um vídeo dela em algum lugar na Espanha, e o juiz mandou tirar, e aí o vídeo reapareceu, aí ele filtrou o YouTube. Bom, não vem ao caso. O fato é que a ação judicial para remover um conteúdo considerado nefasto ou ruim pelo juiz A ou B ou C, não entro no mérito da decisão, causou um dano importante, porque um caminho importante, a internet, que na época era um caminho de vídeos, que gerava vídeos sobre vários assuntos, interesses da sociedade, ficou inacessível por 1 ou 2 dias, a comunidade se revoltou, veio uma baita briga, né, uma grita, e nós aproveitamos isso para trazer ao CG a necessidade de o CG se posicionar, porque senão ele teria, caso a caso na justiça, tentar entrar como amicus curiae, dizer isso, talvez a medida restritiva passou do ponto, é desproporcional à ação, estamos fazendo mais dano do que benefício, etc. e tal. Então isso gerou uma discussão de 1 ano e meio no CG, que terminou com a emissão de um decálogo, né, de princípios que seria usado em casos anormais para dizer, olha, isso que vocês estão falando vai contra o item 4 do decálogo, vai contra o item 7 do decálogo, em suma. Seria um balizador para nós, para poder medir as ações que poderiam afetar a internet. Esse decálogo foi levado na reunião do IGF de Vilna, Vilna, o que é Vilna agora? Vilna é Letônia, né? Letônia. Lituânia. Riga é Letônia. E acho que é. Bom, tudo bem. É Vilna, Lituânia. Muito bem. Tivemos um IGF em Vilna e nesse IGF nós mostramos o decálogo. Foi extremamente bem recebido. Todo mundo achou o máximo, que maravilha, etc. e tal. Em seguida,
só para dar um outro exemplo, quer dizer, houve uma iniciativa do Fórum de Software Livre em Porto Alegre, que a gente acompanhava e era feito uma vez por ano, etc. e tal, na época do governo do Lula. E no Fórum de Porto Alegre foi dito por que não se pega parte disso, pelo menos, se faz escrever em lei, né? Então, esse foi o começo da discussão sobre o Marco Civil. Teve uma longa tramitação Marco Civil, o que vai ter, o que não vai ter. Vários itens do decálogo aparecem claramente lá, como a da neutralidade, como da inimputabilidade de intermediários, dependendo do que se chama intermediário, como proteção à privacidade. Quer dizer, isso apareceu no texto de lei. A lei foi uma lei discutida extensamente na comunidade, o que é digamos, de novo, um precedente muito interessante. Foi uma lei bem discutida. E daí, finalmente, em 2014... nós tivemos uma reunião chamada Net Mundial, um pouquinho antes, na abertura da Assembleia Geral da ONU, no discurso brasileiro aí, na época já a presidente era a presidente Dilma, ela fez um discurso em que ela usou em parte, né, o decálogo para citar de como se comportava a internet brasileira. Isso também foi muito bem recebido. E tivemos depois o Net Mundial em 2014, que era uma reunião estilo IGF, só que ia gerar algum tipo de recomendações, né? E ficava muito esquisito que nós, né, hospedando o Net Mundial, junto com a ICANN e com toda essa digamos, ação em relação a princípios, não tivéssemos a lei ainda, digamos, sacramentada. Então, na abertura da Net Mundial, foi assinado aí o Marco Civil. Então, o Marco Civil foi uma lei muito elogiada pelos que, digamos, estão envolvidos na internet profundamente, e ele passa a valer desde 2014, eu acho. Como falei, muito elogiado pelo pessoal em geral, e ele tem as suas raízes certamente no decálogo do CG. O comitê gestor teve várias resoluções apoiando o Marco Civil e tudo mais. Acho que o comitê gestor continua um forte apoiador do Marco Civil, e é uma legislação que coloca o Brasil numa posição de destaque em relação à internet. O Brasil tem, como falei no começo aí, posição de destaque na internet internacional em vários aspectos, e um deles é a legislação. Nós temos boa legislação da internet, não é uma legislação restritiva, é uma legislação que garante direitos e deveres, e o Marco Civil ganhou, digamos, um parceiro fundamental, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e com isso nós temos uma dupla virtuosa de legislação, que é, em geral, invejada por outras comunidades mundiais. Então, eu acho que esse é um ponto que o Brasil também, como bem perguntou o Moreiras, há uma ligação intensa entre o decálogo e o Marco Civil. Houve uma enorme discussão, uma longa discussão na comunidade até o Marco Civil virar o que era, e ele foi aprovado em 2014. Seguindo toda a sua fala, né, eu fiquei até curioso, né? Você falou do Net Mundial, né, que a gente sancionou a lei do Marco Civil, que veio do decálogo, mas aquilo foi uma reunião internacional, que envolveu governos de outros países. O que você vê como um ganho para a comunidade internacional nesse quesito de discutir aquele Net Mundial? Então, o Net Mundial vem na linha dos IGFs. A gente tem IGFs antes do Net Mundial e depois do Net Mundial. Mas, na época, o Net Mundial tinha um ponto histórico importante, porque, primeiro, tinha saído não só o decálogo, como estava em fase final o Marco Civil, havia uma proposta de que houvesse uma espécie de soft law, uma lei não escrita em pedra, mas que desse orientação para o crescimento da internet. Então, como o IGF não gera recomendações, a Net Mundial podia ser um lugar interessante para poder gerar algumas coisas. De fato, saíram documentos da Net Mundial aprovados pelos países que estavam lá, pelos representantes de países, não pelos países, porque, como falei, isso é um treco que não é oficial de países. Tem representantes de governo, do sociedade civil, da área privada e tudo mais. Inclusive, na Net Mundial tinha 4 filas de microfones, um para cada comunidade. Isso também funcionou muito bem. Então, a Net Mundial foi um ponto específico na história que permitiu gerar um documento em cima do que havia sido a discussão do Marco Civil e do decálogo, e depois do discurso na ONU que levava para esse lado. Então, nós tínhamos um momento na história que daria para fazer isso. Claro que o Marco Civil foi feito no Congresso Nacional e assinado lá, mas por uma questão assim até de conveniência e de visibilidade, né, na abertura da Net Mundial, a presidente assinou lá o ato final do Marco Civil, porque senão seria muito estranho nós hospedarmos uma reunião sobre isso e a própria legislação brasileira não ter ainda sido tramitada. Então aconteceu esse sincronismo que eu acho que foi muito bem visto aí. E em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, aí, que é outro marco regulatório importante, até dentro da linha do decálogo, né? A questão da privacidade e segurança são questões trabalhadas também no decálogo.
Qual que foi o nosso papel enquanto NIC-BR, CGI-BR? Tivemos algum? Qual é a importância disso no contexto atual da internet? Veja, isso aí, a gente, agora, talvez 2011, não precisa checar isso direito, nós tivemos o primeiro seminário de proteção de dados, que a gente criou, na verdade, por provocação de pessoal da área da Procuradoria, mais o pessoal do NIC, mais o pessoal do CGI, criou-se um seminário onde ia se discutir formas de proteger dados pessoais, porque, obviamente, dados pessoais não são violados só na internet, mas a internet é uma grande ferramenta para, eventualmente, causar danos ou disseminar dados inadequadamente. Então, isso começou a ser discutido em 2011, uma espécie de think tank, como dizem aí, um tanque de pensamento, onde você poderia discutir como proteger isso. Veja, depois disso, no meio do caminho, apareceram leis internacionais importantes. O Chile teve uma lei nessa direção. A Europa teve a GDPR, que foi uma lei que causou bastante impacto e ainda tem ajustes a serem feitos. Então, nós estávamos discutindo isso desde 2011, mas não tínhamos nenhuma lei. E esses 11 anos de discussão geraram a LGPD também criada em ampla discussão. Ainda tem ajustes, evidentemente. Isso é uma coisa complexa, porque você tem que balançar diversos aspectos. Quer dizer, você certamente precisa de segurança para saber se você fala com quem está falando, para evitar fraudes de identidade, coisas assim. Mas, por outro lado, você precisa proteger os dados de cada indivíduo para não serem explorados indevidamente no ambiente fluido, né, que é a internet, né, um ambiente rico, né, sem fronteiras. Isso é muito complicado de fazer. Muito complicado de fazer, inclusive, como a lei funciona numa geografia, né? E a internet não reconhece geografia, é muito complicado você impor o que você acha correto. Vejam, por exemplo, a GDPR. A GDPR tem dificuldades grandes. A França tentou impor a legislação dela para regiões além da França, com resultados variáveis. Então, isso eu não tenho, digamos, capacidade de analisar para onde isso vai, mas eu teria sérias dúvidas sobre quanto você consegue impor a sua legislação além das suas fronteiras. E isso associado ao fato que a internet não vê fronteiras. Então, eu acho que você pode impor a sua legislação, e isso é importante, como algo cultural aos seus habitantes, ao pessoal da sua população, para que eles saibam como se proteger. Dificilmente você vai evitar que eles acabem sendo vítimas de alguém mal intencionado fora das fronteiras geográficas, ou até dentro, se tiver de alguma forma, porque a internet, como eu falei, não vê fronteiras e ninguém protege um sujeito que está se expondo ingenuamente. Então é importante que se crie uma cultura disso, que nós saibamos proteger nossos dados, nossos interesses, e que temos uma lei que pode ser ativada e podemos lançar mão dela desde que estejamos no ambiente em que ela tenha alcance. Então isso é uma discussão complexa. Sugiro que quem quiser dê uma consultada no Internet Jurisdiction, que também é uma organização interessante internacional. Bertrand de la Chapelle é o sujeito que toca isso, um cara muito interessante, e eles estão tentando também gerar um tipo de acordo internacional, porque você não vai conseguir uma lei internacional, mas se você conseguir, digamos, um acordo que pelo menos crie uma cultura de proteção nisso, acho que estaríamos numa situação melhor. De novo, isso é algo em desenvolvimento, é uma discussão quente atualmente, não vai se encerrar rapidamente, e acho que ninguém tem a bala de prata para isso. Muito interessante tudo que você colocou, porque você jogou também com coisas que eram feitas no NIC, né? Começo de uma discussão e o que levou essa discussão, né? Então você comentou aqui, teve a discussão do decálogo, que foi para o Marco Civil, depois agora você comentou do seminário de privacidade, que foi para a LGPD. O que você vê ali para o futuro? O que a gente poderia começar a discutir agora que no futuro aqui a gente vai contribuir aí com a internet brasileira? Pergunta difícil essa. Difícil. Vou te dizer as minhas próprias dúvidas. Quer dizer, vamos pegar, por exemplo, o Marco Civil. Quando você pega o Marco Civil, ele diz lá que o intermediário... Aliás, o decálogo, o item 7 do decálogo diz que os intermediários são inimputáveis, né? E aí eu me lembro, eu citei várias coisas importantes da literatura dos velhos tempos, do Carteiro, o Miguel Strogoff, que é um romance do Júlio Verne e tudo mais, isso, aquilo, que é o seguinte, o portador da notícia não deve ser penalizado pela notícia que ele traz, né? Isso é uma figura clássica, acho que até culturalmente na China tem isso aí. Quer dizer, quando você é um sujeito que traz uma má notícia, você não vai ser punido porque trouxe uma má notícia ou porque traz uma boa notícia. Então, a analogia do carteiro com o intermediário, que é uma analogia válida, na minha opinião, e que protege o intermediário, né? Certamente você se você receber algo, um pacote na sua casa, não vai ser culpa do correio se aquilo te desagrada ou tem um componente ruim lá dentro e tal. Isso
foi a base da proteção do intermediário, e eu acho que o intermediário, nesse sentido, tem que ser protegido. Porém, a definição de intermediário é confusa. Quer dizer, se você sai, se o carteiro não é de fato um carteiro, mas se o carteiro é um sujeito que já leu o que ele está trazendo, e não só ele traz para você, mas ele publica o que ele trouxe na praça para que os seus vizinhos saibam, talvez ele não seja mais um carteiro. A seção 230 do ato de decência norte-americano diz o seguinte: o intermediário ele é inimputável em relação aos conteúdos dos terceiros. Quer dizer, se você coloca um conteúdo horroroso, você que colocou o conteúdo é o culpado, mas o intermediário não tem culpa disso. Mais ou menos o que diz o Marco Civil e o que diz o nosso item 7. Porém, o intermediário tem direito de ter normas de conduta daquele clube que ele gere, e se você fere as normas de conduta do clube, você pode ser eliminado daquele clube. Então, se você, o exemplo que eu sempre dei aí, bobo, né? Ou seja lá o que for, se você é um clube de vegetarianos e o sujeito aparece lá com uma picanha para fatiar, você vai dizer, não, desculpe, aqui é um clube de vegetarianos, você vai fatiar a sua picanha em outro clube. Quer dizer, eu não tenho, o intermediário não tem, ele é imune, digamos, ao que o terceiro coloca lá, mas ele tem direito de agir sobre o terceiro se há uma denúncia de que o terceiro não está seguindo as regras do clube. Então, isso já é uma coisa mais complicada ainda, porque você está dizendo que o intermediário sabe o que o terceiro está fazendo. E, de fato, hoje nas plataformas, provavelmente o intermediário sabe o que o terceiro está fazendo. Então, eu acho que uma definição que eliminaria muita encrenca na nossa discussão de hoje seria tentar classificar, fazer uma taxonomia de qual é a ação de cada intermediário na internet. Quem é o intermediário que só carrega coisas? Certamente você não vai, se você receber, digamos, um telefonema ruim, você não vai culpar a Telefônica porque o telefonema te chateou. Então esse é o intermediário do estilo antigo. Agora, se você no meio da praça que você frequenta tiver um cartaz ofensivo e agressivo, aí você pode dizer, não, calma, isso aí não é o intermediário tradicional, é o intermediário que é um editor. Né? Se um jornal publica algo indecente na sua primeira página, você pode reclamar dizendo que isso aqui é um negócio que está, digamos, afetando a comunidade toda, e o jornal tem um poder editorial, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não pode dizer, apareceu isso aí que alguém botou lá, não sei quem é. Não, você sabe quem é e você colocou lá. Então, existe uma grande diferença entre capacidade editorial e ser um intermediário passivo. E isso hoje é confuso e essa confusão é usada para benefício de A ou B em cada caso. Você joga no time daqui se você quiser se proteger do que acontece lá, ou você joga no time de lá se você quiser as vantagens que o time de lá tem. E eu acho que se nós não começarmos a fazer uma classificação disso, uma taxonomia, dando nome às coisas, nós vamos ter dificuldade de ter algum tipo de solução que sirva para tudo, porque a diversidade é grande, o mundo é complexo e não é a mesma coisa, certo? Um carteiro e uma rede social na internet. Você comentou sobre a Dilma assinando o documento lá atrás, e isso me fez lembrar daquele episódio em que o telefone dela tinha sido grampeado e foi denunciado isso pelo Snowden na época, e teve aquela série de denúncias do Snowden na época, e isso fez surgir um movimento na internet, por exemplo, pelo aumento de uso da criptografia. Então a gente começou a usar mais HTTPS, começou a ter os mensageiros instantâneos com as conversas criptografadas por padrão, e tem todo um movimento hoje na internet com uma preocupação por segurança e um aumento do nível de segurança nos protocolos, por exemplo, com o uso de RPKI no roteamento e outras tentativas ali. E hoje, não sei se por conta de todo mundo estar um pouco assustado com a pandemia, tem gente aí falando uma cyberpandemia. O Fórum Econômico Mundial fez uma simulação de cyberpandemia, existe uma preocupação, teve as quedas recentes aí de serviços bastante conhecidos, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o contexto atual da internet, sobre a estabilidade e segurança da infraestrutura, sobre a sua visão de futuro para isso, que cuidados que a gente tem que tomar, se a gente corre algum risco iminente, se está tudo bem ou não, e como que a gente faz ficar tudo bem, como que a gente pode ir para frente nessa área aí de segurança da internet. Então, você me lembrou uma coisa que eu falhei na explicação quando eu falei do discurso na ONU, foi em cima do caso Snowden, e isso que gerou, digamos, a discussão que inclusive foi importante na net mundial. Quer dizer, o discurso da Dilma foi exatamente referindo-se ao caso Snowden, citando aí um pedaço do nosso decálogo. Né?
Veja, de novo, a internet quando foi feita baseando-se em pessoas de boa fé e imaginando que todo mundo que estaria lá seria suficientemente razoável e sensato para não fazer bobagem, e evidentemente isso com o tempo se viu que não era bem assim. Então a primeira coisa que eu diria é o seguinte: a internet, ela como um organismo, ela não é um organismo, mas às vezes ela reage como um organismo, ela se defende de ataques, né? Então, por exemplo, ataques de todo tipo, né? Criptografia era um treco que existe há muito tempo, mas ninguém queria lançar a mão disso, até que você descobre que tem gente lendo seus e-mails, né? Se você descobre que tem gente lendo seus e-mails, você prefere escrever seus e-mails criptograficamente. E aí começa uma nova discussão, dizendo, não, mas aí os bandidos podem escrever coisas criptografadas, quer dizer, como alguém pode abusar daquilo, você não deveria usar aquilo. Existe um princípio de justiça dizendo que o abuso não pode tolher o uso. Então, eu sou totalmente a favor do uso da criptografia e eu não gostaria que aparecesse uma lei dizendo que é proibido criptografar, mesmo porque vocês conhecem casos na literatura. Tem um livro famoso que é O Homem que Falava Javanês, em que ele falava javanês, mas não era nem javanês, mas eu tenho direito de falar a língua que eu achar que tenho que falar com o meu interlocutor e ninguém tem que se envolver nisso. Isso é um processo privado entre as partes. Em suma, a internet então reage indo em direção contrária aos... Você, por exemplo, havia uma época que havia softwares, ainda há muitos softwares que xeretam sua navegação, dizendo que, bom, se eu sei que você vai em loja esportiva, seria bom porque eu te mando propaganda de tênis, ou te mando propaganda de roupa esportiva. Então, eu não estou fazendo isso de ruindade, é apenas para dar para você uma melhor experiência de marketing ou de propaganda e tal. Então, o que aconteceu? Bom, aí nós vamos usar navegadores que não permitam isso, tipo o Tor, né? Outros navegadores que... Ou você pode usar um sistema de acesso que não usa nomes de domínio tradicional, aí você vai acabar na Deep Web. Mas não, uma Deep Web é um perigo, porque tem coisas horríveis sendo vendidas lá. Então, bom, isso são efeitos colaterais, mas isso acontece porque você abusa da rede. Quer dizer, quando você quer xeretar o que o cara faz... A rede, como um organismo vivo, que não é, mas se comporta como, ela se defende disso. Então, boa parte do que a gente vê hoje é a reação da internet a abusos a ela. Então, o abuso, a criptografia cresce por causa do abuso que há em relação a ler mensagens de indivíduos. Não era assim no passado, ninguém estava interessado em ler nada. Hoje, com essa história de tome cuidado, porque tem caras do mal, etc. e tal, vou ler para o seu próprio bem, a gente sabe que isso nunca é para o seu próprio bem. Quer dizer, você abrir mão da sua segurança, da sua privacidade para a sua segurança, não melhora a sua segurança e detona a sua privacidade. Você perde a privacidade e a segurança. Então, de alguma forma, a internet tenta se defender disso. Eu não sei até onde isso vai. Como eu falei, a internet inicialmente não tinha previsões de muita segurança embutida. A segurança ficava por conta das pontas, né? O centro não estava preocupado. O centro era só um despachante de pacotinhos, né? Era uma espécie de grande correio, sem se preocupar se os pacotinhos prestam, se são verdadeiros ou falsos, se é uma mentira ou se é uma piada ou se é um texto fundamental científico. Ninguém se preocupava com isso na internet. Hoje... parte dessas preocupações, até para aliviar as angústias dos usuários, tiveram que ser incluídas, HTTPS, TLS, vários protocolos de segurança. Vocês tratam disso muito bem nos vídeos aí, parabéns aí ao belo serviço. São ferramentas dadas ao usuário para ele poder, digamos, evitar ações de mal intencionados. O meu medo é que, você falou em pandemias, eu acho que a pandemia atual do nosso tempo é a pandemia de bom senso. Nós temos cada vez menos bom senso. E eu gostaria muito que o bom senso fosse preservado, porque nós estamos entrando em fases muito confusas, né, em que o bom senso, às vezes, é jogado no lixo junto com a água do banho. Muito bem. A gente tentou disseminar aquele protocolo do EvilBit em vez de tudo isso, mas não deu muito certo. Então, é só piadas tradicionais, só um outro parênteses aí. Existe um órgão importante chamado IETF, e o IETF gera padrões para serem discutidos, etc. e tal. E, em geral, em todo 1º de abril, né, sai algum tipo de protocolo que é uma piada, mas, evidentemente, só os nerds de plantão entendem que é piada e, às vezes, a imprensa divulga como uma grande novidade. Essa que o Moreira citou, o Evil Bit, o bit da ruindade. Há um bit disponível no header do IPv4, que nunca foi usado, e que sabe porque esse bit vai ser usado para marcar que aquilo é do mal. Quando ligarem aquele bit, você joga fora porque aquilo é do mal. Evidente que ninguém implementou isso aí. Não é implementável, mas é uma boa piada. Mas tem gente que acha que talvez seja uma boa ideia. Essa é a tal carência do bom senso que vem crescendo a olhos vistos. Eu acho engraçado porque no NTP existe no protocolo lá existe um modo em que quando você tem um cliente que se comporta mal, que fica perguntando coisas demais para o servidor, daí o servidor manda para ele um bit falando, por favor, cliente,
tome mais cuidado aí, vai. Mas se o cliente está mal implementado, você compra. É quase o EView-Bit, entendeu? E implementaram, mas obviamente não funciona bem. Não estamos imunes a isso. A conversa está muito boa, mas a gente já tem que ir para os finalmente. Já está chegando aí quase 1 hora do nosso podcast aqui. Para a gente terminar, eu queria que você desse para a gente uma visão do futuro aqui da internet no Brasil. Vou puxar um pouquinho a sardinha aí para o nosso público majoritário, que é de provedores da internet. Né? Se você for ver que agora está acabando os IPv4, o pessoal está com um processo de consolidação aí de provedores, tem muito provedor comprando outros provedores. A gente tem aqui quase 9 mil sistemas autônomos. Você acha que vai continuar num crescimento de sistema autônomo? Como que você acha que vai se tornar a internet brasileira daqui a alguns anos? Então, eu acho que o grande problema que a gente vê na internet em par, que já foi discutido em diversos lugares, é uma certa concentração exagerada. Quer dizer, nos velhos tempos da internet, cada elemento ativo na internet podia se acessar e ser acessado sem problema nenhum, e você tinha que ter, digamos, a sua lista de caras que você queria visitar e visitar especificamente, etc. e tal. Hoje isso está organizado em grupos, em jardins murados, como dizem, em que você tem lá os serviços oferecidos para você de colher, e isso te dá muito conforto, e você não tem trabalho de procurar nada, que já está tudo pronto lá. Mas, por outro lado, isso é uma visão limitada da internet, aquele grupinho em que você está inserido. Então, a internet perdeu um pouco essa capacidade de enriquecer a sua mente ao te expor a N outras alternativas, porque você acaba ficando cada vez, na verdade, mais embutido no grupinho que você está enrolado, né, que você está envolvido. E isso eu acho que é um empobrecimento intelectual e dos envolvidos no processo, e a gente deveria de alguma forma, é claro que você não pode impedir isso aí, mas você pode de alguma forma contra-argumentar, dizer que uma descentralização maior é boa, desde que essa descentralização seja real, porque às vezes você tem uma descentralização falsa em que simplesmente os de sempre conseguem fazer de conta que estão te dando mais diversidade. Então, o que eu diria é o seguinte, devemos olhar para a internet como ela era originalmente, no sentido de procurar coisas variadas e amplas e não recebê-las mastigadas porque um algoritmo decidiu que eu gosto de receber notícias sobre música clássica, então só recebo sobre música clássica o tempo todo. É claro que eu gosto disso, mas isso não quer dizer que eu não deva ter uma visão ampla do processo. Então, o risco da internet é que ela começa extremamente ampla, extremamente variada, mas ela lentamente, até por motivos comerciais e por motivos econômicos, acaba focando no que você gosta e reforça aquilo que você gosta de uma forma, inclusive, na minha opinião, perversa. Quer dizer, você acaba... Não é que você deve não gostar do que você gosta, mas ao limitar seu horizonte a determinados tipos de tópico, de alguma forma você se radicaliza no processo. E eu acho que o grande problema da internet atual é como você conviver numa rede com ideias diferentes sem cair na radicalização e no discurso violento. Eu acho que o grande risco nosso é isso. Hoje, como todo mundo fala e como a rede de alguma forma radicaliza todo mundo, há um discurso radicalizado geral. E isso não é bom, isso deveria de alguma forma coalescer para algo mais civilizado e mais elegante, mas isso não é trivial também de ser feito, eu espero que consigamos fazer isso. Eu acho que, apesar do adiantado do tempo aqui, Demi, foi tão interessante o que você falou que eu queria destrinchar um pouquinho. Quando você fala de diversidade, eu suponho que não seja, vamos dizer assim, na parte de infraestrutura física, de internet, provedores, como o Eduardo citou aqui, temos milhares no Brasil, né? Então a gente está falando de outras coisas, né? A gente está falando dos serviços na internet e a gente está falando talvez dos conteúdos e algoritmos dentro desses serviços, né? Hoje as pessoas estão... entre aspas, mal acostumadas a usar 2 ou 3 serviços e redes sociais e ficam presas naquilo como se aquilo fosse a internet, né? E as pessoas esquecem, e as empresas esquecem de que, ao mesmo tempo que elas podem ser consumidoras desses serviços, a internet proporciona para elas uma plataforma onde elas podem ser fornecedoras de pequenos serviços do mesmo tipo, né? Então, quando uma dessas grandes plataformas aí sofreu, ficou sem funcionar durante algumas horas aí, um tempinho atrás, a gente já falou disso no podcast, muitas empresas falaram, poxa, mas a plataforma tem que nos oferecer um backup. Poxa, mas por que não usa outra? Por que você não tem um site hospedado na sua própria infraestrutura? A internet é bidirecional, não é uma televisão que você pode só assistir, né? Você pode ter o seu site, você pode ter a sua plataforma de instant messaging. Tem várias plataformas open source
que é possível você ter, federadas, inclusive. Tem muita coisa interessante. Eu acho que a gente perdeu realmente um pouco dessa história da bidirecionalidade, dos usuários da internet serem também como que pequenos fornecedores de serviços e conteúdos, e é alguma coisa que talvez a gente devesse almejar retomar isso, né? Não sei se você concorda. Eu concordo. Eu estou tentando lembrar, agora eu esqueci quem é o autor da frase. É uma frase importante, antiga, que diz o seguinte: tema o homem de um livro só. Quer dizer, o homem de um livro só é algo a ser temido. Eu traduziria isso para a internet: tema o usuário de uma plataforma só, ou de uma comunidade só. Porque esse é um cara que, de alguma forma, vai se fechar naquilo e vai ficar na bolha dele, como dizem atualmente, e isso não é bom. Então, eu concordo com o que você está dizendo. Você foi mais para o lado técnico, eu estou indo mais para o lado, digamos, social também, mas é a mesma coisa. Eu acho que o risco da internet é por um defeito nosso, né? Não da internet, em parte. Nós somos comodistas, queremos conforto e facilidade. Nós acabamos nos limitando a coisas e, com isso, a nossa própria visão geral diminui. E isso, tecnicamente, é o que você falou. Eu fico restrito a uma plataforma que, se ela cai, não consigo ir para lugar nenhum. Mas eu fico restrito também a ideias, que são as ideias do meu grupo. E os que não estão naquelas ideias daquele grupo são do mal. Então, hoje tem esse maniqueísmo, né? Dos caras que estão certos, que estão errados, que dependem da visão do sujeito que está analisando aquilo. Quer dizer, quem está comigo é comigo e quem não está comigo, evidentemente, é do mal. E isso é muito ruim, porque você perde a discussão e você perde, digamos, o diálogo. Mas, em suma, isso é uma coisa difícil de analisar, é culturalmente do nosso tempo. Eu espero que a gente sobreviva a isso. Mas, em suma, discutiremos isso com calma. O Google diz aqui que é Timeu hominem unius libri. Isso. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, perfeito. Eu estava tentando lembrar quem era, mas é Tomás de Aquino. Achei que era Inácio Loyola, mas errei. Tomás de Aquino. Tema o homem de um livro só. Tá certo, então. Muito obrigado, Demi, por ter vindo aí gravar 2 episódios aqui com a gente. Espero que você volte para trazer outras informações aí, seja IBR, do NICBR ou da internet como um todo, tá? Então fica aí o nosso convite e muito obrigado. Obrigado a vocês aí, boa sorte a todos. Bom, chegamos aí no final do nosso episódio e, como já é de praxe, quero deixar ali um aviso para o nosso ouvinte. Se você tiver alguma sugestão de tema, dúvida, elogio ou alguma crítica construtiva, não esqueça de mandar para a gente, para cursoseptro@nic.br. E para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembre-se de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Também quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos @NicBR e no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Tchau, tchau, pessoal. E é bom lembrar que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu.br.